Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte, e dessa vez a gente vai ter um episódio especial respondendo perguntas relevantes, falando de indústria, falando de criação de conteúdo e por aí vai. Então vai ser um boletim nuvem gigante, até para honrar a nossa parceira nuvem. Davi. Eduardo, calma aí. Você falou Feliz Ano Novo para as pessoas, para nossos amigos? Não, mas eu falei Davi, eu não falei Bruno nem Vandé. Mas vocês são mal educados. Eu vou dar Feliz Ano Novo para o nosso querido público aí. Feliz Ano Novo, depois do Natal. Agora, Davi, o que você quer que ele fale, Edu? Então, eu ia perguntar pra ele se ele tem alguma sugestão aí pra galera que quer, no breakzinho de ano novo aí, né, nesse início de ano, jogar. Minha sugestão é conferir os preços e promoções excelentes que a nossa parceirona aqui, a Nuvem, tem lá no site deles. Lembrando que a Nuvem é uma loja online que vende chaves, mas também vende gift card, um monte de coisa. E eles também são publishers de jogo brasileiro, como o Enigma do Medo e também a Lenda do Herói 2. Então, se você tá afim de jogar alguma coisa nesse comecinho de ano, para começar bem 2024, vai lá na Nuvem. Bom, então começando aí esse especial do Boletim Nuvem aqui no debate, vamos falar sobre games, né? Mais especificamente sobre a corrida aí entre Sony e Microsoft, entre PlayStation e Xbox em 2024. Isso por quê? Porque ano passado, finzinho de ano passado, saiu uma informação ali no Financial Times de que o PlayStation 5 chegou a vender, pasmem, cerca de 3 vezes mais do que o seu oponente aí na luta, o Xbox, tá? Além disso, a gente vai ter agora para 2024 provavelmente um ano bem interessante para a Sony. Isso por quê? Porque a gente vai ter Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth, quem sabe aí Death Stranding 2 chegando para o console da Sony e talvez, apesar de a gente não ter ainda nenhuma confirmação oficial, o anúncio do PlayStation 5 Pro. Do lado da Microsoft, que teve um 2023, digamos assim, não muito bacana, né? De cabeça aqui, eu lembro que a gente teve Starfield e Redfall, que não foram lá muito bem, dentro das expectativas e tudo mais, mas a gente teve o Hi-Fi Rush, que foi bem bacana, e também tivemos a compra da Activision. A expectativa para esse ano é de que nós tenhamos aí mais exclusivos sendo anunciados do que no ano passado, quem sabe também com uma qualidade e uma aceitação do público maior. Então eu queria perguntar para o nosso especialista residente aqui do debate, nosso querido Eduardo Benvenuti. Edu, fala para mim aí qual que é a tua visão, qual que é a tua expectativa para esse ano em relação a PlayStation e Microsoft, tanto do ponto de vista de alguém como você que tá sempre ligado no que tá acontecendo no mercado, mas também do ponto de vista de criação de conteúdo, né? O que é que você tá mais empolgado assim para poder cobrir no seu canal em 2024 entre Microsoft e PlayStation? Cara, empolgado, tem um jogo que me empolga bastante, porque desde que ele foi mostrado pela primeira vez, ele parece ser um projeto impressionante, que é o Hellblade 2. Esse projeto foi mostrado acho que em 2020, se eu bem me lembro, pela Microsoft, talvez até antes. E parece que não sai nunca, né? Mas eles anunciaram que vai sair em 2024 e é um jogo que, tanto em termos de visual quanto áudio, tende a ser um baita de um showcase do que o Xbox Series X pode entregar. E eu acho que Xbox vem de um momento bem ruim como marca, porque Xbox, Microsoft adquiriu muitas empresas, muitos estúdios, mas isso não deu frutos ainda. Eu acho que tá chegando a hora em que a gente vai começar a ver os frutos das aquisições. Porque teve Redfall, teve Starfield, mas eles não convenceram tanto, assim. O Starfield é um jogo que muita gente gostou, mas desagradou muita gente também. O Redfall, basicamente, só desagradou. Hi-Fi Rush, que você mencionou, eu achei espetacular. Mas eu acho que 2024 é um ano em que a Xbox vai anunciar muito jogo e tende a lançar também alguns jogos mostrando por que eles adquiriram tantos estúdios. Daí, no outro lado, falando de PlayStation, né, PlayStation 5, 2023 não foi um ano tão forte assim se a gente pensar em lançamentos. O grande lançamento mesmo foi Spider-Man 2, mas foi um ano que eu acho que PlayStation acabou que ganhou, se a gente fizer bater de frente o Xbox, muito por reputação, menos por lançamentos de fato. Teve o PlayStation VR 2, que eu acho que é um potencial desperdiçado,
porque o PlayStation VR 2 em specs é maravilhoso, mas tem pouco jogo, e o fato dele não ter retrocompatibilidade com o PlayStation VR 1 é, assim, um absurdo, na minha opinião. PlayStation Portal, pra mim, um baita de um fracasso. O controle, o Edge, assim, é um controle, né? Eu acho que o jogo faz mais diferença na prática. E de grandes anúncios, eu acho que muita coisa tá sendo segurada, pra ser sincero. Eu acho que os estúdios hoje em dia, eles têm alguns traumas de anunciar os games com muita antecedência, isso gerar frustração no público e gerar também um hype desnecessário. Então eu acho que é mais saudável o jogo ser anunciado de repente 6 meses antes do lançamento, 8 meses, do que você anunciar 2, 3 anos antes se esse jogo precisar ser atrasado, ou ele não corresponder às expectativas. Eu acho que hoje em dia a Xbox sofre muito pelo período de seca de grandes lançamentos. E Xbox, na minha visão, até hoje, teve o filme um pouco queimado por causa daquela tragédia do anúncio do Xbox One, né? De ser sempre online, deles terem tentado investir tão cedo na parte online, na parte digital, e existe uma resistência, na minha opinião, até hoje com o Xbox em função disso. E daí, Xbox, até aqui no Canadá, é mais difícil encontrar mídia física por causa dessa ênfase em digital. Mas eu acho que a gente erra muito, até eu, às vezes, nesse ponto, acabo errando da gente julgar a Xbox como sendo um console, sendo que a Microsoft tem uma visão de Xbox sendo um ecossistema para você aproveitar no celular, na TV, no PC, né, com cloud gaming, com Game Pass. Eu acho que 2024 vai ser muito positivo, muito mais positivo do que 2023 foi para Xbox. E você acha que com a chegada do PlayStation 5 Pro é possível, né? E talvez a não chegada de um comparativo da Xbox, e sim talvez um investimento maior pelo visto, né, da Microsoft em jogos e na oferta de serviços e melhoria desses mesmos serviços dentro do Game Pass e tal, as duas empresas elas vão começar a andar em caminhos cada vez mais diferentes. A própria Microsoft, inclusive, já não mais fala tanto sobre a quantidade de consoles que ela vende, né, porque para ela o importante é a quantidade de usuários cadastrados dentro do ecossistema de Xbox. Você acha que esses caminhos vão continuar meio que se dividindo ou não? Eu acho que eles já estão em caminhos bem divergentes. Na Black Friday, eu perguntei pro Edu, tinha um Switch por 1.800 ou um PlayStation 5 por 3.400, tava um preço decente, bom, né, achei. Eu falei, assim, eu não tenho nenhum dos consoles, qual que eu compro, sabe? E ele falou, PlayStation 5, vai nessa. Só que pra mim, eu acho que eu vou esperar o Pro mesmo, cara. Eu acho que eu vou dar uma esperada, então... Eu vou explicar isso melhor. Eu falei pra ele, pro seu gosto, eu acho que vale mais o PlayStation 5. Porque eu penso no cliente, né? Não, justo. Eu pensei no Switch porque tava realmente um preço muito bom e eu queria jogar Mario Kart, tá ligado? Foi bem isso. Tava com o Mario Kart e tava interessado nisso mais do que qualquer coisa. E aí sim ter o PlayStation Pro, o 5, pra jogar o GTA eventualmente, entendeu? Justamente pensando no GTA, eu acho que eu vou esperar pra entrar na nova geração. Eu também montei um PC, tem 1 ano e meio aqui, monstro, que tipo, né, quando eu vou jogar, eu jogo nele, então é mais isso. Mas então, eu acho que Xbox e PlayStation já estão em caminhos divergentes há um bom tempo, porque com a geração que a gente tá agora, o Xbox já fez algo totalmente diferente, além de Game Pass, além de Cloud Gaming, por ter o Series S. E isso pra mim já mostra que a Xbox tá muito mais preocupada de ter mais clientes, seja onde for, seja no PC, Series S, Series X, celular, né? E PlayStation segue aquele formato mais tradicional de indústria de você comprar um console propriamente dito e ficar preso nele. Mesmo com os lançamentos de jogo de PlayStation para PC, eles saem bem atrasados, né? E o PlayStation Portal não foi um sucesso, Edu? Nossa, putz, pra mim... Não, o PlayStation Portal pra mim, cara, é uma frustração enorme. O que eu acho bizarro é que, assim, não é que eu tenho uma visão biônica. Meu, os microtravamentos eram um negócio que as pessoas tinham que perceber, cara. Eu cheguei a ver vídeo da pessoa mostrando, cara, olha aqui que incrível o PlayStation Portal. E, tipo, eu tô vendo o travamento ali no vídeo do cara, e não era da filmagem, não era do upload pro YouTube. Como que as pessoas não percebem o atraso também? Um negócio assim... Você acha que tem alguma coisa, Edu, relacionada a isso, assim? Questão bem de opinião mesmo. Naquilo que a gente já conversou em episódios passados sobre a questão da cultura do hype, ao redor de um aparelho, que super chama a atenção, porque tem um design todo esquisitão, né? Que o PlayStation Portal é um controle de PlayStation meio que separado no meio por uma tela, aquela coisa. Tá aí ele, ó. Pronto. Coisa eu acho ele muito bonito. Ele é lindo.
Eu acho ele esquisitíssimo. Sinceramente, eu acho bem esquisito. Você acha que tem muito disso, assim, da galera meio que naquela, tipo assim... Eu tô mais preocupado em ostentar o que eu tenho do que necessariamente me preocupar se esse é um aparelho realmente que oferece uma experiência de gameplay viável, assim. Eu não sei nem se é questão de ostentar, mas eu acho que quando você investe uma grana num aparelho desse... A última coisa que você quer é errado de ter comprado isso. Então você faz o possível pra se convencer sim. de que foi uma compra correta, né? Sim. Quanto que foi? Quanto que tá custando o PlayStation Porto? No Brasil, tá custando 5 conto. Quê? E aí Mano, É? Não faz o menor sentido, velho. Porque É mais isso caro aqui que o é console. aproximadamente pra ser metade do chegar. valor do Play 5. 4.299 no Mercado Livre. Não, cara. Compra um outro Play 5, mas não compra um Mais portal, barato, velho. né? Por que não comprar um Steam Deck? Se você mora aí, por exemplo, por que não comprar um Steam Deck em vez do PlayStation Portal? Tipo, eu não Se vejo... você mora no Brasil, por que não comprar um Steam Deck? Porque um Steam Deck no Brasil é mais barato que o portal. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre isso. O que é que o Edu acha sobre isso? O Vandep também pode entrar, até porque o Vandep tá buscando comprar um console. Né? Eu era totalmente, assim, crente da ideia de que quem ia dominar essa geração de consoles agora, né, aqui no Brasil, era a Microsoft por conta do Xbox Series S. Né, por um valor absurdamente maravilhoso do ponto de vista de custo-benefício, né, pelo preço que valia, dado o que entregava, né? E aí a Microsoft vai lá e aumenta absurdamente o valor do console e tornou o Series S tão inacessível quanto outros consoles da nova geração. E aí, em paralelo com isso, a Valve chega com o Steam Deck, que é um aparelho portátil, que tem uma certa potência que chama a atenção, né? E que é um aparelho que bebe direto ali da Steam, de onde muitos gamers do Brasil já têm uma biblioteca de jogos bem interessante. Então, assim, na minha cabeça hoje, eu quero saber o que vocês acham disso, eu inverti, assim, eu meio que troquei quem eu acho que vai vencer essa geração no Brasil, porque quem é um franco favorito para dominar o Brasil nos próximos anos, assim. Eu acho que o Steam Deck tá muito bem posicionado, talvez não do ponto de vista de distribuição, mas talvez do ponto de vista de entrega de valor agregado, enquanto a Microsoft meio que deixou, né, o caneco pra Valve. O que é que vocês acham disso? Eu lembro que o único contato que eu tive com o Steam Deck foi com o próprio Edu. Quando eu tava em Montreal, ele foi me visitar e ele falou, cara, o Edu pegou 7 horas de trens, ida e volta pra me ver, foi um fofo. E ele jogou Persona no Steam Deck e ele chegou lá maravilhado, né? Tipo, E aí foi aí que ele entrou bem no meu radar, assim, de caramba, porque ele, tipo, justamente, pôde ficar num trem, passou a viagem toda jogando, não tinha que estar ligado a nada, né? Então... Uma coisa muito legal do Steam Deck é que tem muita gente que tá construindo biblioteca de jogos na Steam já há muito tempo, e isso você pode aproveitar de imediato. Você comprou o teu Steam Deck, você loga a tua conta, baixa jogo, você sai jogando. Ele não tem distribuição no Brasil, que nem se falou, Davi, não oficial. Mas, Exato. cara, tem muito console que conseguiu ter uma presença forte no Brasil mesmo sem distribuição oficial, cara. O próprio Play 1 é um console que não tinha distribuição Play 1. oficial. O PlayStation 2 demorou muito pra ter. E olha que engraçado esse paralelo entre o Steam Deck e o PlayStation 1 que você citou, né? Uma das coisas interessantes que fez o PlayStation 1 ganhar bastante público aqui no Brasil foi o quanto ele era um console versátil, né? Seja por questões de pirataria da época, né? Que dava pra você modificar bastante o console e tudo mais. Seja também pelo fato de que o console era muito fácil de você manter, né? Tanto que eu vivi em casa de amigo meu com o PlayStation 1 lá e o PlayStation era aberto, era tipo só a carcaça. Por quê? Porque a pessoa entrava lá, mexia e tal e fazia o console meio que voltar a funcionar. Tinha até a velha história de colocar o PlayStation de cabeça pra baixo pra rodar o jogo e tal, né? Então tinha muito isso. E, curiosamente, eu vejo um pouco disso, quem sabe, pelo menos, no Steam Deck, que é um console altamente modificável, né? Eu, particularmente, comprei um Steam Deck, eu tenho um Steam Deck mais barato, o de entrada, de 64 GB, e do ponto de vista de performance, ele é a mesma coisa do Steam Deck mais caro, tá? Mas qual que é a pegada? Eu tenho na minha cabeça a ideia de que daqui a pouco, no futuro ali, eu vou comprar um SSD de 1 TB, vou chamar um amigo meu que sabe mexer com o computador, porque eu sou um zero à esquerda, e eu vou pedir para ele modificar o Steam Deck colocando esse SSD lá, e daí o meu Steam Deck vai virar um Steam Deck de 1 TB. Então, assim, isso atrelado ao valor e atrelado à questão da biblioteca da Steam é o que me faz crer hoje que o Steam Deck vai ser, ou pode ser, né, um console que vai ter uma aceitação aqui no Brasil enorme. Sem falar a parte da portabilidade dele, que também é bem legal, né? Sim, uma parada que eu fiz com o Steam Deck, inclusive hoje, eu comprei o... como é que chama lá? O dock oficial do Steam Deck, porque na sala de casa eu tenho lá um Xbox Series X e um PlayStation 5. E aí eu quis colocar o dock lá para eu poder jogar o Steam Deck
na TV. E se eu quiser, eu posso jogar no meu PC parrudo o mesmo jogo, o save vai pra nuvem e de imediato eu tô jogando numa 4090, né? Então... Eu não sabia que o Steam Deck dava pra jogar na TV, cara, porque assim, eu ia falar que é uma das coisas que mais me atrai, porque de games, a minha biblioteca da Steam tem mais de 10, 12 anos, né? Então, tipo... E a Valve, ela é muito aberta. Então, eu comprei o dock oficial, porque aqui no Canadá é viável comprar, Sim, e também sim. eu sei que a Valve cuida bem dos seus produtos, assim. Mas qualquer conversor mais básico que seja, USB-C, HDMI, funciona com o Steam Deck. Você não precisa pegar o oficial. Eu tenho 2 docks aqui em casa, as 2 docks são docks de terceiros, assim. Exatamente nessa pegada. São docks que eu comprei do AliExpress, bem baratinho, e que funcionam muito bem no meu Steam Deck. Mas, Davi, você falou de comprar o Memory Card, isso é uma coisa que você antecipa que o Steam Deck vai ter, ou você acha que alguém que já sabe Não, ele já mexer, permite. Já permite? Você abre. O console ele tem uma memória interna via SSD de 64 GB, mas ele já tem, o meu Steam Deck ele já tem, porque ele permite a entrada de cartão de memória, ele já tem um cartão de memória de 256 GB nele. Então ele tem essa memória expandida. Eu achei que você ia poder fazer, tinha que fazer um modzão bem complicado. O 1 TB que eu quero colocar é exatamente um mod que eu vou fazer, e aí a Valve tem até Vídeo oficial, manuais meu. de como fazer isso, exatamente. Isso é muito da hora. E eu tô achando que a gente tá convencendo um certo Van Depp a comprar um Steam Deck, viu? Ah, cara, é que assim, eu hoje em dia jogando games, eu gosto de ser o tiozão, assim, do sofá ou da cama, sabe? Tipo, eu gosto de pegar um jogo bem relaxante e botar na minha TV. Comprei um soundbar, recomendação do Edu. A gente falou que ia falar de tecnologia aqui, a gente ainda falou um pouco de equipamentos, mas comprei um soundbar, a recomendação do Edu, excelente, entendeu? Então eu tô me preparando pra tentar, sabe, jogar alguma coisa mesmo que eu quero, algum jogo AAA, o próprio Mario Kart que eu falei, que eu sempre gostei, todo mundo que nunca gostou, né? Mas eu tenho esse PC parrudão aqui, então só que eu jogo um jogo indie, né? A gente falou do Dave the Diver, Jurassic World, Planet Coaster, tu me bota nesses jogos, Football Manager, os jogos que eu jogo, né? Porque parece que eu gosto de trabalhar até no jogo, né? Isso que o Workaholic é complicado, tá ligado? Você falou em Mario Kart, Van Depp, e eu quero puxar uma outra pergunta aqui relacionada à Nintendo. Há rumores, né, da mesma forma como o PlayStation 5, mas esses até mais substanciados, de que esse ano, em 2024, vai ser o ano em que o Nintendo Switch 2 vai ser anunciado, né? Provavelmente, inclusive, no segundo semestre. Daí, esse Nintendo Switch 2, ele vai ter um rendimento parecido, ou um desempenho, melhor dizendo, parecido com o do Xbox One e o do PlayStation 4, né? A minha questão, e aí é uma parada que eu queria perguntar pro Edu primeiro, é que assim, eu tô muito curioso sobre isso. A Nintendo, ela tem a tendência, em cada novo console que ela lança, de mexer na interação do jogador com os games através do próprio console, né? Um exemplo disso é o Wii, né? Que é um console que tem uma maneira extremamente inovadora para a época de interação, e o Wii U, que veio logo depois e que até carrega parte do nome do Wii, né? Wii U, trouxe outros mecanismos de interação. Historicamente, a Nintendo, ela vem fazendo muita maluquice, né? Porque, tirando a época dos fliperamas, vamos falar de console, Nintendinho veio, cara, muito forte. E se estabeleceu muito bem como sendo uma versão muito melhor do que você podia ter dentro de casa de um console, né? Game Boy, um baita de um portátil. O primeiro portátil de sucesso, de fato, né? Daí, a gente tem o Super Nintendo, que é uma versão melhorada do Nintendinho, a gente pode dizer. Mas aí o Nintendo 64, cara, o direcional analógico, o controle diferentão. Na mesma época, Virtual Boy, óculos de realidade virtual na época, tá ligado? Aí o GameCube, tipo, o controle era meio diferentão, foi o primeiro que eles colocaram com disco, apesar de ser aquele CD pequenininho. Cara, daí vem o Wii, e aí vem o Wii U, que você falou, né? E em paralelo, DS, 2 telas, uma tela touch, sabe? Então eu acho que a Nintendo sempre foi muito de questão de inovação, mas eu te interrompi. Continua a pergunta. Não, e aí, exatamente isso. Você fez um ótimo preâmbulo do que eu ia perguntar. Eu queria saber o que é que você enxerga a respeito do Nintendo Switch 2, né? Que, assim, sendo bem claro, a gente não sabe ainda se é Nintendo Switch 2 o nome, se vai ser outra coisa, se é um Nintendo Switch Pro, a gente não sabe nem se vai ser Nintendo Switch o nome. Mas eu queria perguntar pro Edu, a partir do que o Edu enxerga, e exatamente por esse histórico que ele tem, que tipo de console a gente pode esperar da Nintendo agora? Será que a gente pode esperar um upgrade do Nintendo Switch, ou dá pra gente imaginar que a Nintendo vai arriscar pegar toda essa user base
que ela desenvolveu agora, que ela cresceu com o Nintendo Switch, e entregar ela pra um console radicalmente diferente, fazendo alusão a essa história aí, esse histórico, melhor dizendo, de Nintendo meio maluca. Cara, esse é algo que tem, assim, me feito pensar muito, sabe? Refletir, porque, a Nintendo tem uma base de usuários agora com o Switch gigantesca, o que viabiliza muito lançamento. Coisas extremamente nichadas são viabilizadas pelo Switch, porque dentre a base de mais de 100 milhões de usuários, se aquilo vender com nada, percentual mínimo de 100 milhões, né, que agora tá o quê? Em 140 milhões de unidades vendidas por aí, tem jogo que, você não espera nada, o jogo vende 1 milhão de unidades por causa do Switch, sabe? Então, eles estão numa posição em que é muito bom eles estenderem ao máximo a vida útil do Nintendo Switch, porque eles têm uma base de usuários gigantesca. Ao mesmo tempo, você começa a perder um pouco aquele usuário mais entusiasta, fora que tem muita gente que foi early adopter do Switch, que agora já tá querendo algo novo da Nintendo, né? É muito difícil, porque em termos, assim, de financeiros, simplesmente, o ideal era lançar um Switch Pro que, mais do que retrocompatível com o Switch, é uma plataforma para qual eles podem lançar jogo melhorado, mas o mesmo jogo rodar no Switch numa versão piorada. Esse é o ideal, que aí ela não perde a base de usuários do Switch. E ao mesmo tempo eu acho um desperdício lançar um console novo que tem a potência de um Xbox One apenas, né? Ou de um Play 4, porque são consoles de 10 anos atrás, um pouco mais. A Nintendo sendo a Nintendo, eu acho que eles vão tentar lançar algo completamente novo. E fazer a galera aos poucos migrar do Switch para esse console novo, mas eu acho que ela vai fazer um período de transição muito mais gradual do que foi o do Wii U pro Switch, porque o Wii U foi um fracasso, então ela quis migrar muito rapidamente as pessoas pro Switch, e muito rapidamente o Switch passou o número de vendas do Wii U, e ela pôde reaproveitar muito o lançamento, né? Muito jogo que saiu no Wii U e a galera não comprou porque não tinha o Wii U, foi comprar no Switch, o Mario Kart, o Zelda Breath of the Wild mesmo, é um game de Wii U que saiu também no Switch, né? Então eu acho que a Nintendo, cara, vai revolucionar, porque isso é algo que a gente admira na Nintendo, ela não tem muito medo de errar, né? E mesmo quando ela erra, tirando o Virtual Boy, ela não erra feio. E ela não desiste, né? Assim, ela não desiste e ela nem insiste no erro, né? Assim, quando ela percebe que ela errou, ela consegue, resgatar e mudar de curso com uma certa velocidade, né? Apesar de ser uma empresa gigantesca, né? Mas por que a Nintendo se posicionou, cara? Eu tava até pensando nisso. Um dos meus livros preferidos é o Console Wars, né? Que é sobre a guerra, muito mais do ponto de vista da Sega em relação aos os NES, né? O Super Nintendo e o próprio Mega Drive. E a própria Nintendo teve reuniões com a Philips para, em vez do N64 ser fita, ser um CD. E aí eu acho que desde então, por mais que, cara, se eu tivesse escolhido consoles preferidos de todos os tempos, assim, que eu joguei muito, eu acho que talvez o 360, ele era parrudinho, por mais que eu tive que comprar 3 por causa do Red Light, né? Mas o meu primeiro foi o Mega Drive e depois o SNES, mas o N64 era um console muito redondinho, mas de fato, logo depois saiu PlayStation 1, né? Ou junto, não me lembro direito. E por que a Nintendo sempre teve ok com se posicionar quase que uma geração atrás, por mais que as pessoas considerem a mesma, né? Porque... não foi sempre assim. O Nintendinho, ele era mais fraco que o Master System. Mas ele tinha uma biblioteca de jogos melhor e ele vendeu mais. Aí o Super Nintendo em relação ao Mega Drive, cara, os dois eram quase equivalentes em termos de performance. Mas demorou, eu acho que o Mega Super Drive Nintendo era foi melhor. Justamente uma questão muito de marketing e do pessoal do Japão, isso está muito no livro, também tem um documentário e tal, que da Sega foi muito mais liberal, assim, sabe? De poder ter sangue, de poder ter umas coisas. E o marketing... Sim. O próprio Sonic é criado pela equipe de marketing dos Estados Unidos. O Sonic original, ele tinha tipo uma guitarra e era um negócio meio bizarro. Só que aí a Nintendo não tava nem um pouco preocupada com a SEGA inicialmente. Mas aí eu vejo justamente com o N64, que é um console gigantesco, muito, muito relevante para nossa geração, né? Muito marcante para quem teve. Mas aí depois parece que sempre tá com a tecnologia atrasada. Por quê? O Nintendinho era meio equivalente, um pouquinho mais fraco. O Super Nintendo era meio equivalente, um pouquinho mais forte, na minha opinião.
Daí, na geração que é Saturno, Play 1, eu vou falar os principais. Saturno, Play 1, Nintendo 64. O Nintendo 64 era bem equivalente com o PlayStation, bem entre aspas, assim, porque algumas coisas ele era melhor, outras ele era pior, mas no fim das contas, vamos considerar equivalentes e o que mudavam eram os jogos. Com o GameCube ele tinha uma potência bacana comparado com o Play 2, comparado com o Dreamcast, consideravelmente mais fraco que o primeiro Xbox. Mas do GameCube em diante que muda drasticamente o posicionamento da Nintendo, porque o Wii é um console que ele não chega em resolução HD, ele fazia no máximo 480p, enquanto que o Wii tá competindo com o Play 3 e Xbox 360 que estão chegando ali no HD 720p, tem HDMI. E aí, a partir ali do Wii, a Nintendo percebe que, opa, o nosso console é mais fraco, mas é o que vendeu mais. E aí acho que ela percebe, pô, em vez de eu tentar bater de frente com o Xbox e PlayStation, eu posso tentar me posicionar de uma maneira que a galera que é viciada em games gosta dos nossos jogos. Mario Kart, Zelda, Punch-Out, que teve na época. Mas a gente pode também conquistar o público mais casual. E daí nisso a Nintendo, a partir do Wii, faz o Wii U, que não é bem sucedido, mas tinha a mesma mentalidade, fazer algo diferente e conquistar uma galera que não é necessariamente entusiasta. E o Switch é a mesma coisa, ele é bem mais fraco. E eu acho que esse posicionamento é porque nisso a Nintendo ela amplia o público potencial. Com isso ela consegue vender mais e ela não deixa de fazer projetos que são parrudos e que são projetos avançados. Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom são projetos muito avançados, apesar das limitações de hardware. Mas eu acho que ela evita bater de frente com PlayStation 5, com Xbox Series X e S, porque aí o produto fica mais caro, aí o produto ocupa um espaço maior dentro da sala de casa, é um produto mais barulhento, é um produto às vezes mais frágil. A Nintendo ela consegue ter apelo com o público que é novinho, que se derrubar o console não quebra, e com o cara mais velho que tem 1-2 horas pra jogar por semana e ele vai querer jogar um jogo da Nintendo, sabe? Como o cara que consumiu muito games e tinha os consoles da Nintendo, o GameCube foi o primeiro que me desinteressou, entendeu? Tipo... Mas é porque o GameCube no Brasil vendeu muito pouco. O PlayStation vendeu muito, não só no Brasil, mas globalmente também, né? falando. Era mais fácil. Sim, no Brasil muito pela pirataria, globalmente depende do território. Mas no Brasil em específico, cara, o GameCube vendeu muito pouquinho. Então ele de fato é um console que pouca gente jogou na época, pouca gente teve. E ele é mais potente que o Play 2. Você coloca... Ainda mais nos dias de hoje, que boa parte da biblioteca do Play 2 só roda com sinal entrelaçado e o GameCube roda em 480p. Cara, o GameCube hoje em dia, os jogos são muito mais prazerosos de se jogar numa TV plana mais moderna, porque eles ficam bonitos. É engraçado, tem sido muito legal ver essa onda retrô, né, retornando nos últimos anos, porque eu, assim como o Van Depp, eu também não tive muito contato com o GameCube, com alguns outros consoles, porque assim como ele também, desde o PlayStation 1, passando pro PlayStation 2 e aí pro 3, eu meio que larguei de mão da Nintendo e abracei a Sony e depois também a Microsoft, porque eu também fui muito mais do time do Xbox 360 no começo e só no finalzinho da geração do Play 3 e 360 que eu fui pro Play 3, né? E aí é interessante porque, de novo, essa onda retrô tá me trazendo de volta o contato com esses consoles antigos, né? E que eu não tive esse contato. A gente participou, eu e o Edu, né, da Retrocon no ano passado e foi muito massa poder não só jogar, mas ver, conhecer, aprender muito sobre consoles que venderam aqui no Brasil, mas que outros, né, não venderam, mas que fizeram parte dessa história. E aí eu até queria entrar um pouco nesse assunto também, fazer uma pergunta relacionada a isso, porque apesar da gente estar aqui em 2024, né, assim, em pleno futuro, o passado nunca foi tão relevante quando a gente fala sobre o mercado de games, né, porque essa tendência de retro game tem crescido muito, né? Os próprios criadores de conteúdo que focam nisso têm crescido bastante também e tal. E aí eu queria perguntar pro Edu, como um representante dessa leva de criadores de conteúdo que tem uma certa predileção por consoles retrô, e mais até do que isso, pela história relacionada a isso e tudo mais, como é que ele observa 2024 agora, que vai trazer uma segunda Retrocon e que talvez
possa se tornar aí mais um ano de sucesso para esse segmento retrô, quem sabe até o ano de consolidação, digamos assim, desse segmento. Como é que tu observa isso, Edu, em relação ao que tu viu no ano passado, né? Você que esteve na primeira Retrocon também e tudo mais, com o que está sendo prometido ou o que está sendo meio que desenhado para esse ano agora de 2024? Então, o que eu acho que aconteceu é que o YouTube foi amadurecendo, uma plataforma que foi crescendo, a Twitch junto, né? Foi amadurecendo, crescendo, a gente tem TikTok, Reels, enfim. A gente tem muitas plataformas que estão muito robustas, amadurecidas do ponto de vista de ter público e ter anunciante. E a gente tem equipamentos ficando mais fáceis da gente adquirir, porque não só você pode gravar um vídeo direto do celular, como hoje em dia placas de captura estão no mercado, conversores para consoles antigos rodarem, você converter o sinal de analógico para digital, estão no mercado. Fora que a galera que gosta de retro games também está envelhecendo e com isso acaba tendo mais poder de compra, né? Isso. Então, o YouTube e outras plataformas se tornaram lugares viáveis para entusiasta produzir conteúdo. E nisso eu vejo que muita gente que estava esperando a hora certa para ou conseguir comprar um equipamento ou para começar a fazer vídeo, resolveu que era a hora. E nisso culminou da gente ter, tanto na gringa quanto no Brasil, muita gente criando conteúdo de retro games. Tanto pessoas que, como eu, têm coleções há muitos anos, mas se inspiraram a gerar mais conteúdo disso recentemente, mas também da pessoa que começou a descobrir conteúdo de retro games e começou a entrar nesse meio, que não tem nada de errado. Eu tô falando isso porque tem uma galera que é meio elitista aí, que não é true gamer. O cara não é retro de verdade, que conheceu agora. Pô, mano, que bom que conheceu agora, melhor do que nunca conhecer, né? Eu acho que parte disso é justamente quase o fim da mídia física nos jogos novos, sabe? Então, tipo, os vídeos que o Edu fez no tiozão, né? E que você foi em um ou foi em outro lá com ele. É uma sensação diferente estar nesses lugares. Claro, pra nossa geração aqui, os millennial, né? A gente tá lá e tem os fliperamas, tem pinball, mas assim, de qualquer jeito, o tiozão é tão gente boa, cara, e ele fala, eu sou um dos poucos que gosta dos jogos de esporte, né? Jogo de NBA, de beisebol e tal. Mas ele me deu uns 2, só porque eu tava lá com o Edu e ele é gente boa, sabe? Tipo, eu pego um NBA Live 96, cara, aquilo me remete, mesmo, não sou entusiasta de retro games, mas eu pego aquilo já... Eu comprei um N64 já no tiozão uma vez lá, porque eu queria ter um, e negociei com ele. E eu jogo muito esse N64? Não jogo, mas ele tá lá e eu gosto dele tá aí. Então eu acho que o fim da mídia física, mais com a nostalgia, né, esse crescimento, o cuidado e o mercado que as pessoas investem, né? Vocês foram na Retrocon, né? E eu acho que, não sei se a gente conversou no ar sobre isso... nos primeiros episódios, que quando a gente falou do Gamescom, acho que não. Que se inicialmente falou, cara, talvez a Retrocon seja maior que a BGS, sabe? Tipo, não seria necessariamente big, mas o Edu saiu de lá com uma impressão muito boa, né, cara? Você ficou feliz de ter ido, vocês dois foram, né? Sim, a Retrocon, pra mim, não é um evento que vai ter mais público do que uma BGS, do que um big, mas assim, em termos de relevância pro meu trabalho, cara, eu fui pra Retrocon, eu não fui pra BGS. E isso, pra mim, indica a importância do evento, cara. É um negócio que, assim, a Retrocon, ela ativou não só a minha paixão, mas também eu saber que o conteúdo que eu ia tirar de lá teria uma qualidade que eu teria orgulho de colocar no canal. E eu não necessariamente tinha essa confiança de que indo pra BGS ia render que nem a Retrocon rendeu. Tanto em termos de diversão, quanto em termos de conteúdo. Coitado, o Davi foi gravar coisa pra você na BGS todo dia lá, coitado. Você fez ele todos os dias na BGS. Desculpa, Mas Davi, eu gostei. Eu fui no segundo dia, eu falei, o que você tá... Sério que você vai vir amanhã? Você vai vir depois? Eu fico até com pena, tipo, da galera do... Pena não num sentido negativo, assim, mas eu sinto pela galera, tipo, do pavilhão indie, sabe? Porque, os caras têm um monte de coisa bacana lá, que muita gente não dá nem moral. 2022 você jogou, o Edu até ia fazer um vídeo, acabou não saindo,
assistindo. O Edu ficou 6 horas jogando o jogo. O Davi ficou lá. Eu fui testemunha. Pior é que como eu tirei férias em seguida, eu cheguei a fazer o roteiro desse vídeo, eu não consegui gravar e daí perdeu totalmente o timing. O roteiro do vídeo dos jogos indie que eu testei em 2022 tá pronto. Isso pra mim é uma dó, cara. Mas é engraçado, assim, apesar da cena indie tá meio, assim, castigada lá nas últimas BGS, nas últimas Brasil Game Shows, talvez agora em 2024 a gente tenha um novo levante, né, com a Gamescom, né, que, pra quem não sabe e não assistiu os episódios passados, né, a Big Festival, né, o Big virou a Gamescom e vai ter, né, o Big acontecendo dentro da Gamescom Latinoamérica, né, da Gamescom Latam, em junho, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, o que é que vocês acham, como é que tá a expectativa de vocês pra esse ano com relação a esses eventos e o efeito que esses eventos, tanto o Retrocon quanto o Gamescom Latam, vão causar na Brasil Game Show, né? Ó, eu tô planejando ir pra Gamescom Latam, Retrocon. BGS eu não decidi ainda se eu vou ou não. Tem que ver o que vai ser, né? A última BGS que eu fui, eu decidi ir, mesmo não tendo fechado nada comercial, porque não tinha aparecido nada que a gente quisesse fechar. Você pediu, mas você também falou, deixa quieto, cara. A gente vende a parceria nos vídeos que eu produzi de lá, né? Porque ainda tava... A onda de Covid, isso foi 2022, ainda tava forte, né? Então o Edu falou, cara, as empresas estão interessadas em meet and greet, eu conheço o público de qualquer jeito, eu converso com todo mundo, mas... não vale a pena o tempo gasto também, é muita exigência. Quando a gente falou sobre isso, acho que no primeiro episódio, que foi sobre trabalhar de graça, né? E um lado que as pessoas subestimam do criador de conteúdo que você fica fora. O funk foi porque a gente veio nesse último, porque a gente foi numa festa lá do YouTube Brasil, também uma festa da IGN, ele ia fazer o Flow Games também. Mas ele tava ansioso já, tipo, pô, tô 4, 5 dias de casa, vai sair lançamento, eu esqueci qual que ele queria gravar, então isso que a pessoa não pesa, né? Quando você sai de casa, você deixa de gravar conteúdo que vai ser mais rentável pra você, cara, né? E outra coisa, tipo, no meu caso, é uma viagem internacional. Além disso, o risco de ficar doente é grande. Não só a questão de Covid em 2022, mas também, cara, um resfriado, uma gripe, a maioria dos eventos a gente fica doente. Então, pra eu ir pra uma Brasil Game Show, é uma semana, pelo menos, que eu tenho que estar fora. Se eu ficar doente, às vezes vai uma semana a mais de eu não conseguir render, trabalhar. Eu não vou gravar com a voz zoada, né? E os gastos, até dá né? pra eu jogar, fazer roteiro. Então, são pontos que eu tenho que levar em consideração. E, então às vezes uma ida minha pra uma BGS, considerando equipe também, cara, às vezes é 3, 4 mil dólares pra eu estar numa BGS. Em 2022 eu tava disposto a fazer isso, mas eu não quis em 2023. Porque a passagem não é paga. Mesmo se a gente tivesse fechado uma parceria, muito difícil o que muitas empresas querem fazer. Eles não querem pagar a estadia pro Edu ou pra alguém, nem, né? Muito menos a passagem internacional. Então, às vezes, ou eles torcem que um outro parceiro vai pagar, né? Tipo, ele já fechou alguma coisa, entendeu? Mas no geral, não. No geral, não paga, não. Tipo, pelo menos pra ir nesses eventos, sabe? Se é um job, sim, paga, mas... Que eu me lembre, todas as BGS que eu fui por conta. A única que eu acabei optando por não fechar nada comercial foi a 2022, então, tipo... Mas todas as outras super valeram a pena comercialmente falando, sabe? Eu não trabalhar com você, então não adianta, não gostei. Mas a questão, assim, eu sempre bancava de eu ir na expectativa de fechar e sempre fechava alguma coisa. Eu tenho até uma curiosidade sobre isso que eu ia perguntar pra você, Vandé, porque, assim, você, como agente de talentos, né, olha pra esses eventos com um olhar comercial, sim, né, junto aos criadores, e só que a gente tem visto, né, recentemente, pegando aí 2023, né, ano passado, alguns problemas começando a surgir no que antigamente era uma data no calendário de muito interesse comercial, sim, né, o evento tem se tornado talvez um estorvo, talvez um problema, ao invés de uma oportunidade comercial. Como é que tu tá olhando agora pra 2024, com esse monte de evento e com os teus criadores, em relação a essas oportunidades? Será que vai valer mais a pena ir para evento? Vai valer mais a pena focar em parcerias atreladas a conteúdos que a pessoa não precisa gravar lá? Como é que tu tá enxergando isso daí? Cara, isso vai muito da minha relação com os criadores com a agência, incluindo o Edu, o Funk, assim, é de uma conversa muito grande, que é a diferença de muitas agências, nem tô falando de uma específica não, da imposição, né? Tipo, se eu tenho uma agência grande, tenho 10 funcionários, tipo, o Edu basicamente tem que fazer aquilo rodar, entendeu? Tipo, é responsabilidade de um Edu, de um Funk, de um Hayashi, pagar essas contas
pra gente, entendeu? Então a pressão pra fazer uma campanha é muito grande. Se um cara do tamanho do Edu, conheço ele há 12 anos, chega pra mim e fala: eu não quero ir na BGS esse ano, cara. Eu não tô afim. Eu, inicialmente, tenho que absorver a informação. Eu converso com ele, assim, não é que eu fico tentando convencer. Porque ele falou, tô pensando em não ir. Acho que eu não vou. Se chegar algo interessante, pode orçar, mas eu acho que não... Avisa, já antecipa que não vai... Muito provavelmente não votar. Até porque as empresas, cara... Esse é um negócio bizarro, absolutamente bizarro. 90% das coisas que a gente orça pra uma BGS são menos de uma semana antes da feira. Então, tipo, evento é dia 10, bizarro. eu não tô recebendo nada dia 15 de setembro. Muito pouco. Talvez o e-mail que a empresa disparou, o que acontece, né? E a gente falou de orçamento. A empresa dispara 100 e-mails, tá? Pra 100 criadores de conteúdo diferente. Né? Então, se a gente cobra um valor... vou inventar um valor 15, 20 mil reais, finge, que é alto. Não tô nem falando que é esse, só joguei um valor qualquer. O outro vai cobrar metade. Um terço, tá? Porque as empresas nem pagam sempre isso, não. E o que acontece? O retorno da agência é só, qual que é a nossa maior margem de lucro aqui? Beleza, vamos sugerir esse. Então, nesse caso, cara, vai muito da conversa, do interesse. Claro, eu explico justamente, muitas vezes a gente faz uma campanha que eu recebo uma comissão que não foi só por aquela campanha, foi por todo o trabalho que a gente faz. Eu encaro assim como uma oportunidade comercial, mas eu não fiquei super decepcionado, eu não tava a fim de ir. Porque se o Edu vai fazer uma campanha lá, eu tenho que estar com o Edu. Ele tá recebendo, eu tô recebendo. Não é justo ele tá lá trabalhando e eu, por mais que eu já fiz todo o trabalho que ele não fez ainda, né? Eu tô lá, não sei que aconteça alguma coisa, provavelmente falar, não, beleza, cara, eu toco aqui, tá tranquilo, sabe? Então a única coisa que eu fechei esse ano foi pra Rayana, que foi 5 dias de host da Monster lá, uma trabalhada. Mas eu não fui todo dia, por quê? Porque ela trabalha com o namorado dela, que também faz uma produção, faz edição, faz tudo, e ele tava lá com ela, cara. Legal. Mas ela tinha 23 anos e depois de 5 dias ela tava exausta, sabe? Tipo, absolutamente exausta. Então, vale a pena eu botar uma pressão no meu criador de conteúdo, assim, pra ficar cansativo, isso quase que pode virar rancor comigo, entendeu? Se eu fico impondo isso. É uma das razões que eu trabalho com várias pessoas grandes, pra não ter que... Se eu trabalho só com o Edu e mais um, de novo, a responsabilidade do Edu é quase, cara, me alimentar, entendeu? Tipo de, velho, tem que ficar pagando, mas dá pra tirar um pé no acelerador. O Edu quer tirar o pé um pouco começo de ano, porque tá cansado, alguma coisa assim. Beleza. Vamos aqui, né? Tem uns que querem mais dinheiro, querem trabalhar, que precisa mais. Eu queria acrescentar 2 coisas. Uma, só de curiosidade. Cara, teve BGS que eu fechei publi dentro da BGS. Você falou, e o Davi talvez lembre, porque eu não trabalhava com o Bruno ainda, mas teve uma BGS que a Marina, companheira do Davi, mano, ela foi, eu tava no stand do YouTube, a gente viu que tinha pintado uma oportunidade, eu pedi pra ela tocar isso, aí ela foi, conversou, a gente fechou, tipo, dentro da BGS, uma entrega de BGS, assim, um evento rolando. E aí, em relação ao que o Van Depp falou de tirar o pé e tal, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é, assim, não fechar um monte de publi de uma vez pra um mês só, porque eu fico maluco. Mas é legal lembrar da sazonalidade do mercado. As empresas, no geral, vão querer alocar muito anúncio setembro, outubro, novembro. Um pouco dezembro, mas pro início. Porque são as vendas de Natal. Janeiro, fevereiro, o CPM, a renda que a gente ganha por AdSense é muito mais baixa. Tem muito menos empresa querendo fechar publicidade. É a época de tirar o pé. Tem que tirar o pé. Tem que resguardar energia para quando precisar dessa energia, ela tá... né, disponível no teu corpo, né? O Edu, eu peço pra ele consegue fazer dependendo do horário, dos horários dele, quão ocupado ele tá, ele chega e fala, manda um áudio. Cara, esse mês eu tô pensando em fazer vídeo aqui, lá pela metade, tô fazendo esse aqui é um que vai bem, é o console que você nunca viu. E quando ele faz isso me ajuda muito a preparar, tá... Edu, você quer botar uma parceria, uma publi nessa? Beleza, deixa eu falar com meus contatos aqui, deixa eu ver quem eu posso acionar. Só que às vezes acontece, cara, que a gente dá uma segurada e do nada começa a chegar. Bom. E beleza, o Edu que tá disposto. Não, vamos fazer essa. A própria Nuvem, ele fez uma integração no canal dele do YouTube da Nuvem, que ele tava super corrido, mas eles falaram, cara, vamos aproveitar aqui. E por ser eles, o Edu tem uma ótima relação com eles, ele topou. Em muito pouco, né? Acho que a gente fechou quarta ou quinta pra sair o vídeo segunda ou terça. Mas o Edu falou, cara, eu tenho um vídeo aqui que já tá quase pronto, que... O caso da Nuvem eu sei qual que é. Então, o caso da Nuvem, assim, cara, não, eu não vou ter editor e não vou ter tempo pra fazer um vídeo elaborado. Porém, eu consigo comprar o PlayStation Slim, o modelo novo do Play 5, a publi se paga. Beleza.
Entendeu? Faz sentido. Essa é a comunicação que eu tenho. E por eu ter uma agência e eu fazer 100% do trabalho, a minha relação com cada um, cara, é muito específica, tanto a profissional quanto a pessoal. Mas todo dia, mentalmente, eu passo por todo mundo que eu agencio. O que tem de pendente pro Edu, né? E novembro, por exemplo, foi um mês muito legal pra gente. Que a gente trabalhou com o Pelando, que foi nosso parceiro aqui também. A gente trabalhou com o Kabum, que é uma agência que eu tenho, uma empresa que eu tenho. Primeira pub que eu fiz pra minha agência com o Hayashi foi com o Kabum. Então você pega um Legal. mês desse, cara, é um saldo muito bom. E assim, como é que vocês dois estão enxergando esse ano, assim? Acho que até melhor, como é que foi o panorama de 2023? Como é que vocês estão enxergando 2024, assim, do ponto de vista de publis ou de oportunidades comerciais versus criação de conteúdo? Ó, Davi, o Edu, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar foi metade de julho, agosto de 2021, né? E ele falou, vamos lá, cara, e... Né, eu vou até contar um caso rapidinho aqui da Pringles. O Edu falou, cara, que marca você quer trabalhar, Edu? Pringles, bom. Falei, caramba, beleza, tem que caçar o contato desses caras. Fui no Facebook, tava lá, não respondia, consegui de uma agência. Peguei todos os vídeos que o Edu já tinha feito de Pringles, eu tenho essa apresentação até hoje, cara. Peguei o print de cada um que ele tinha feito no Pequeno Sapeca, peguei exemplos dele participando de coisas parecidas ou de exemplos parecidos e tal, e fiz uma apresentação pros caras. Eles me deram um tempo. E foi legal, sabe? E aí, logo depois, ele começou a fazer os vídeos editados, né? E ele falou, cara, é bom ter inserção, integração no YouTube, que a gente chama, que são aqueles, né? Falou, beleza. Então, Spot. virou nosso foco, Spot. Virou nosso foco de 2022. 2023, parecido, porque ele continuou esse tipo de vídeo. E, cara, a gente sempre conversa, né? Quando o Edu tem tempo, eu falo, vamos marcar uma call, a gente alinha o que você quer fazer, o que tem pra esse mês, o que tem pra esse ano. Em relação a isso, cara, vai ser um ano muito curioso para criador de conteúdo e público e tal. Recentemente, no final do ano passado, tivemos mais uma, lembrando da Blaze e tal. Eu acho que para games, cara, eu tô curioso para sentir se o interesse de games do GTA, do mercado publicitário GTA, já vai começar em 2024, entendeu? Eu não sei se necessariamente ou não, mas eu tô curioso. Não sei o que o Edu quer falar sobre isso. Então, pra mim, então no panorama de 2023, financeiramente eu não sei. Deixa eu ver, eu vou abrir nossa planilha. Eu tô sendo super eu vou abrir sincero. nossa planilha de financeira, eu mando pro Davi botar aí. Mas se você quiser dar uma olhada no se rendeu mais Ó, ou Davi, menos... Edu, a gente ganhou um pouco menos de dinheiro do que ano passado, mas isso não foi porque você caiu, não foi porque, entendeu? Tipo, primeiro, o mercado foi pior. Isso, o mercado publicitário de influenciadores, o marketing influencer que chama, auge 2021, 2022, porque as pessoas estavam em casa, consumindo, e aí a mesma coisa, cara, não existe uma pressão necessariamente gigantesca minha pro Edu pra gente ficar fazendo coisa e topando. Então, a gente fez 49 jobs esse ano, tá? Isso de jobs diferentes. Ano passado a gente fez 53. Só que, na verdade, comparando a renda aqui, cara, a diferença de renda são duas parcerias que foram gigantescas, sabe? Que a gente fez ou não. Depois eu até falo pro Edu em off, mas no geral, por isso, se você bate olha o número, foi menos. Só que se a gente faz um balanço, a gente trabalhou aqui a gente fez uma campanha de Star Wars, a gente fez The Immortals of Avium, a gente fez de Punch Club, a gente trabalhou com o Xbox, a gente trabalhou com a Meta, a gente fez de Dead Space, entendeu? A gente trabalhou com a LG algumas vezes. Falando das marcas aqui, tudo bem, a gente fez da Ubisoft, Nuvem, entendeu? Então, marcas legais, cara. Então não é tipo, nossa, a gente caiu aqui, a gente tá ganhando menos dinheiro. Eu ganhei muito. Eu, por exemplo, como agente, cara, eu posso falar abertamente aqui, eu ganhei metade do dinheiro que eu ganhei em dezembro do ano passado. Ainda é um valor muito legal, cara. Ainda falando todo, é um valor muito legal. Aqui ano passado, foi dezembro do ano passado, assim, foi um valor que eu nunca imaginei que pudesse ganhar. Mas também muito disso, cara, é o timing dos pagamentos em si. Coisa que a gente tá fazendo agora, a gente vai receber ano que vem, entendeu? Então, justamente, janeiro desse ano, a gente recebeu muito dinheiro por coisa que a gente fechou em 2021. Por isso que aí o balanço, só que eu boto na planilha de 2022, sabe? Eu tô num ponto da minha carreira, pra ser sincero, que eu tô muito mais preocupado de fazer conteúdo de qualidade do que necessariamente pegar visualização.
Eu acho que isso é algo que, ao longo da minha carreira, é pra ter ficado claro, que eu nunca fui de surfar a onda de hype, eu quase nunca fiz conteúdo de Fortnite. Quando eu fiz é porque eu de fato queria, sabe? Eu nunca fiz um conteúdo de Roblox. Minecraft praticamente nunca apareceu no meu canal, que são coisas que eu garantiria muita visualização e eu poderia ter dedicado muito do meu tempo pra isso. Mas, cara, eu não quero transformar o prazer que eu tenho de jogar videogame num negócio que é meramente trabalho, né? Então essa minha mentalidade continua pra 2024. E em 2023, assim, no balanço geral, cara, eu acho que foi um ano bom. Eu não sei em termos de visualizações e de renda o quão melhor ou pior foi do que anos anteriores. Não interessa quase, né? Foi bom e tá feliz. É isso que no fim do dia é isso. Não é uma tendência, sabe? O Edu não caiu, né? A qualidade de trabalho aumentou. E tudo que a gente faz publicitário também é orgânico, cara. É importante ser orgânico. Sabe? Tipo. A minha percepção é que eu tive menos visualização e menos renda no canal, o que não me abala de forma alguma, até porque 2023 foi um ano no qual eu batalhei muito com alguns incômodos relacionados à saúde que diminuíram bem a minha produtividade. E eu diminuí bem também o número de vídeos e séries que eu produzi pra fazer vídeos mais elaborados. Teve mês que eu fiz 3 vídeos, que eu publiquei 3 vídeos. Coisa que eu nunca antes na minha carreira tinha feito. Então, pra 2024, meu foco é seguir fazendo vídeos de alta qualidade. Provavelmente eu vou diminuir a quantidade de vídeos e tentar fazer o meu canal em inglês despontar também. Esse é o meu pensamento, mas eu não tenho nada assim, tipo, nossa, eu preciso fazer tal coisa, ou não posso fazer isso. Cara, eu tô assim, vamos aí, eu tô feliz e bora seguir. Isso é bom, cara. Massa. Isso é bom de ter um trabalho criativo e necessário, né? Você produz conteúdo. Eu vi muita gente falou também, não muitos, né? Alguns falaram do Kogu, que falou que do streamer, né? De tipo, não, o cara tá lá batalhando, então arranja outro emprego. Cara, esse é o emprego dele. Qualquer emprego que você tenha, você tem que ter as condições, quem tá te empregando tem que te dar as condições certas pra você executar um bom trabalho. Então, quem reclama de que tá reclamando de patrão, por favor, né? A gente tá falando de parceria, cara. O Kogu, por exemplo, é o cara que, vou sendo bem sincero, que eu fico mais feliz de. Quando eu fecho um público pro Kogu, eu falo pro Edu. Eu chego pro Edu e falo, fechei esse valor, porque ele fica felizão, entendeu? Tipo. E não é porque o Kogu é pequeno, porque tem que ter pena dele, não, cara, porque ele ainda tá aprendendo a fazer isso de justamente ter parceria, porque o dinheiro que a gente consegue fechar valoriza todo o esforço que ele tem e que, beleza, né? O Kogu tem uma história bem longa e já falou até publicamente sobre, então o dinheiro faz a maior diferença pra ele, cara. Isso é muito legal, sabe? Isso realmente me dá uma empolgação muito grande. Mas eu acho que vai ser curioso esse ano de 2024, se esse negócio da Blaze teve algum impacto negativo. Isso, na teoria, isso torna até o mercado mais competitivo pra gente, sabe? Eu tava pensando nisso outro dia, assim, sabe? A questão ética ou moral, a gente não falou da Blaze aqui por causa do timing, né, e tal, mas as pessoas se não fizerem mais, será que as marcas vão trabalhar? Eu tive o Luiz trabalha da Trop, que é uma agência também, ele postou no LinkedIn publicamente, por isso que eu tô falando isso. Será que essas marcas, essas empresas vão deixar de trabalhar com os influenciadores que trabalharam com o cassino, sabe? Elas vão se manifestar? Hoje mesmo, no grupo de agentes que a gente tem, eu vi um e-mail que chegou, ó, não pode ter trabalhado com a Blaze, bababá, com o cassino. Como pré-requisito, né? Como pré-requisito. Isso vinha geralmente de publisher. Tá? Isso geralmente vinha de umas empresas, se a gente trabalhar de publisher. Mas eu acho que deveria ser. Né? Não é que tem que punir pra sempre essa galera, mas, cara, quem tem responsabilidade com o público merece... Sabe, não merece, parabéns, mas é difícil, cara. Ninguém chega aqui, eu já falei que eu já rejeitei oferta de $60 mil para um criador meu, pra fazer cassino. $60 mil, fala o valor. Independente da porcentagem que eu recebo, que você ache, isso aí teria feito minha vida, e a dele também. Então, se você não tem a tentação, é mais difícil julgar. E quem rejeita, mesmo tendo essa tentação, tem que ser... E falando só pra finalizar esse assunto, cara, eu não julgo também criadores de conteúdo. Eu vi mãe solteira que fez e tal. Cara, beleza, vai lá ganhar teu dinheiro, cara. Sabe? Tipo, a vida já é difícil o suficiente, entendeu? Então, eu acho que vai ser muito curioso esperar esse ano aí. Eu tô me posicionando de uma forma pra, né, o site, o debate, pra mim,
tem um peso positivo nesse sentido, e eu acho que vai ser um bom ano, sim. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Agradecemos muito a Nuvem, que tem apoiado demais o nosso trabalho. Deem uma moral pra Nuvem, que é uma empresa incrível. Deixa eu avisar pra vocês, não só sigam-nos nas redes sociais, obviamente, mas além disso, o próximo episódio talvez tenha um horário, uma publicação alternativa. A gente mantém vocês informados, talvez tenhamos novidades até lá. Talvez vocês fiquem sabendo ou não, enfim, muito obrigado aí aos que vêm nos acompanhando, nos apoiando, e feliz ano novo para todo mundo, que os desejos, os sonhos de todos se tornem realidade, o que só vai acontecer se você correr atrás dos seus sonhos, né? Então é isso. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.